Olá, produtor rural, seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte. No programa de hoje, vamos conhecer um setor que vem crescendo no estado do Amazonas. Avicultores têm investido cada vez mais na produção de ovos. Em Minas Gerais, o projeto ABC Cerrado do Senar recupera pastagens degradadas e garante mais alimento para o rebanho. Outra ação do Senar tem mudado a vida dos produtores do sertão sergipano. É o reuso de água. O que antes se perdia para lavar a sala de ordenha, agora irriga a lavoura. E nossa equipe foi até a cidade mineira de Sacramento para mostrar os serviços oferecidos pelo Sindicato Rural aos produtores da região. Fique conosco, o Agroforte Brasil Forte está apenas começando. O consumo de ovo vem crescendo no Brasil e, para saber como anda a produção do setor, nossa equipe preparou duas reportagens. A primeira nós vimos aqui no último domingo. Conhecemos o trabalho desenvolvido em Pernambuco. A matéria completa está na página do programa no YouTube. Hoje é a vez do Norte. Se comparada com outros estados, a produção no Amazonas ainda é tímida, mas cresceu em grande proporção, registrando aumento de 137% em um período de 10 anos. Um avanço para um estado que enfrenta barreiras logísticas que elevam os custos de produção. A reportagem é de Simone Andrade. A avicultura de postura cresceu no Amazonas. É o que apontam os dados preliminares do Censo Agropecuário. De 2006 a 2017, a produção de ovos no estado subiu 137%. Passou de 17.700 dúzias para 42.200 por ano, com 4.300.000 aves. O período de produção dura em média 85 semanas. Após a vida útil, as aves são abatidas e a venda da carne complementa a renda do produtor. Ela começa com 17 semanas, daí para frente nós eleva até 100 semanas, que é descarte, né? Ela, em termos de produção, uma galinha tem que botar pelo menos uma caixa de ovos durante a vida dela toda, 360 ovos. Isso é o que nós temos hoje aqui. Dois fatores contribuíram para esse crescimento, em especial aqui na região de Manaus. Um é o fato de o ovo ser um alimento rico em proteína e barato para o consumidor final. O segundo foi a necessidade de atender esse mercado por meio de uma logística facilitada, já que o estado tem poucas rodovias. O ovo é um produto altamente sensível ao ambiente externo, então o ovo hoje, quanto mais novo, ele é melhor, ele é mais fresco. Então, hoje um ovo produzido aqui no estado do Amazonas, a gente dá a certeza para o consumidor de que é um ovo fresco. É um ovo que a galinha, falando de uma maneira bem clara, ela coloca o ovo num dia, no outro dia ele já está na mesa do consumidor. A gente consegue fazer esse trabalho. A granja da família do Luiz é a maior do estado. Produz 720.000 ovos por dia, distribuídos pelos 62 municípios amazonenses. Cresceu 185% nos últimos 12 anos. E quando as novas instalações estiverem prontas, vai crescer ainda mais 30%. O avanço permitiu aos produtores investirem numa fábrica de ração. A partir do momento que você atinge uma escala de produção, um número de aves, justifica você produzir a sua própria ração. Você tem que manter a cadeia dos insumos, não pode faltar ração para as aves. Então, justifica você implementar uma fábrica de ração, porque além de você atender o nosso próprio consumo, a gente consegue atender pequenos produtores também, viabilizando a produção dos mesmos. Os gastos com frete de grãos é o que pesa na planilha e compromete a rentabilidade do produtor. No cálculo dos custos realizado pelo projeto Campo Futuro, foi verificada uma margem de lucro pequena. A caixa com 360 ovos foi comercializada a R$ 106,35, com custo de produção em R$ 100,02.
Para minimizar os custos, a Federação e a CNA buscam equiparar o limite de compra no balcão da Conab. Os pequenos produtores do Norte e do Nordeste podem comprar até 10 toneladas, enquanto para o restante do país, esse volume passa para 14 toneladas. Como é que em Santa Catarina, que o agricultor está do lado da região produtora, o limite dele de compra mensal é superior ao limite de compra do agricultor do Norte e do Nordeste, que estão distantes das regiões produtoras de grãos. A abertura de linhas de crédito para a aquisição de insumos em larga escala e para modernizar o polo foi uma das conquistas via federação que colaboraram para o desenvolvimento da avicultura de postura no estado. Ainda tem um viés muito forte de geração de emprego e renda. São mais de 3.500 empregos diretos, empregos de qualidade, que esse polo gera em Manaus e no Amazonas. Além disso, esse polo tem investido de forma muito intensa em sanidade, na estrutura sanitária, garantindo um produto de excelente qualidade. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil entrega no dia 4 de dezembro o prêmio CNA Agro Brasil. A homenagem é para os profissionais e personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da agropecuária brasileira. O prêmio tem 4 categorias. Na política, a vencedora é a deputada federal e futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Na pesquisa, o escolhido é o chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda. Na comunicação, a homenagem vai para o jornalista Valteno Oliveira. E o destaque de 2018 é o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. A cerimônia de entrega do prêmio CNA Agro Brasil acontece na sede da Confederação, em Brasília, a partir das 7h30 da noite. Dona Antônia tem 76 anos. Uma vida dedicada a cuidar dos filhos e da fazenda Tamboril, na cidade de Arinos, no noroeste de Minas Gerais. A produtora estava desanimada com a criação de gado. Afinal, a região enfrentou uma forte seca, o que prejudicou as pastagens e a alimentação do rebanho. Mas o projeto ABC Cerrado do Senar chegou para mudar essa realidade. Depois das orientações do técnico de campo, Dona Antônia segue rigorosamente as recomendações. Foi elaborado um plano de recuperação das pastagens com foco na produção de alimentos para os animais, mostrando que com orientação e uso de tecnologia é possível conviver com a seca. Meu nome é Antônia Luísa de Oliveira. Eu cheguei para aqui em 1960, quando eu me casei. Vieram os filhos, né? Otto, o primeiro, depois o Célio, depois o Josemar e o último, o Alain. Eles formaram, o Célio formou, voltou para aqui. O Josemar também, ele não quis continuar a estudar, voltou e começou a trabalhar. E os dois ficaram aí ajudando. Com esse sol terrível, os pastos morrem e a propriedade estava completamente sem pasto. E esse pasto que nós plantamos fez o silo e esse ano foi a salvação, porque até agora não morreu nenhuma res, né? Ao começar o trabalho, nós encontramos uma situação muito complicada. A produtora desanimada, com a situação da seca, as pastagens totalmente degradadas. E com isso nós começamos a traçar o nosso planejamento, que foi de, primeiramente, iniciar um trabalho de reforma de pastagens e produzir o alimento para o período de seca. Eu resolvi fazer a experiência, né, do pasto, lá, que a gente fez o primeiro, com a assistência permanente do Marcílio, né, e a orientação dele. Então, fizemos o primeiro pasto, a gente fez o silo e foi muito bom. As pastagens que estão sendo feitas, a reforma dentro das técnicas executadas no programa ABC Cerrado, elas estão recebendo também a adubação química anual e o controle de plantas daninhas, onde a gente está conseguindo fazer a manutenção dessas pastagens por um tempo maior. Então é com muita satisfação que a gente está atendendo a fazenda da Dona Antônia Luísa, a fazenda Tamboril,
e entendemos que ela está servindo de exemplo para a região, e mais produtores que ainda não tiveram a oportunidade de fazer o curso da ABC Cerrado também estão se interessando a adotar as técnicas implementadas aqui na fazenda. E posteriormente eu vim e fiz o curso. Logo após que ela fez, depois de todo o processo que foi feito aqui do plantio, né, eu fiz e achei muito interessante, muito bom mesmo. Tem muita coisa boa a explorar, coisa que nós não fizemos ao longo desses anos. Antes era feito também, porém sem técnica nenhuma, né? E hoje está se aprimorando e todos unidos, entendeu? Para executar. E agora com o projeto, foi feito curva de nível, aí veio com a adubação e o plantio, tudo dentro da técnica. Nós temos outras propriedades e com essa técnica que foi utilizada e está sendo utilizada nessa propriedade, a gente vai estender também as outras propriedades para tirar o mesmo benefício que tem tido aqui. Impressionante, teve uma melhora acentuada. Em relação ao ano passado, nós tivemos um prejuízo muito grande com perdas de gado. E o que não ocorreu esse ano. Então esse ano nós não tivemos perdas nenhuma de gado. O futuro a gente vê o seguinte, manter a mesma sequência de trabalho, entendeu, para o futuro. A dona Antônia Luísa, acho que ela é um exemplo para os produtores rurais da nossa região. Com 76 anos, começou a incentivar os filhos a começar a trabalhar com técnicas, entendeu que é possível conviver com a seca da região noroeste do estado de Minas, é possível produzir mais e hoje nós temos uma realidade totalmente diferente, onde temos uma produtora que está motivada em trabalhar. A ideia é essa, é melhorar a alimentação, continuar, né, fazendo os pastos e melhorar a genética também do gado, né? E logo depois do intervalo, você vai ver como o reuso da água utilizada para lavar a sala de ordenha pode ajudar na irrigação da lavoura. E ainda, a atuação do Sindicato Rural de Sacramento, em Minas Gerais, para atender os produtores com serviços administrativos, trabalhistas e jurídicos, além dos cursos do Senar. É um instante só. Em 1902, há 116 anos, o escritor Euclides da Cunha já dizia na obra Os Sertões: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Nossa equipe de reportagem pôde constatar isso na prática. Falta água no sertão. Neste ano, choveu menos de um terço do esperado. Mas ainda bem que a assistência técnica e gerencial do Senar e o uso de tecnologia contribuem para amenizar essa situação de clima extremo. Por isso, o Senar desenvolveu um sistema para melhorar a vida dos produtores de leite. Alternativa prática e econômica, a reutilização da água usada para lavar a sala de ordenha tem contribuído para os bons resultados na produção de forragem. Saímos de Aracaju, capital de Sergipe, e percorremos 170 quilômetros até o semiárido nordestino. Aqui no município de Porto da Folha, essa propriedade rural é referência no reaproveitamento da água que é usada para lavar a sala de ordenha. E com as 2 ordenhas diárias, passam por aqui 300 litros de água. O Elise participou da assistência técnica e gerencial. Ele e outros 6 produtores de diferentes municípios de Sergipe foram escolhidos para ter unidades demonstrativas, que são referência no sistema desenvolvido pelo Senar para o reaproveitamento da água usada na limpeza da sala de ordenha. Essa água, quando sai da sala de ordenha, ela sai com o esterco das vacas diluído nela. E claro que quando passa pelo sistema de filtragem, boa parte dele vai ficando, né? O particulado maior, mas muita coisa vai. E esterco tem uma fonte de nitrogênio. Então, é uma forma também de, além de irrigar, você leva nitrogênio para a palma na irrigação. A gente fertirriga a palma. E a expectativa aí é que essa palma irrigada, ela produza no mínimo o dobro
em volume de peso que a gente produziria num sistema sem irrigação. Então, é uma produção violenta de alimentos que está aí dando suporte ao nosso sistema de produção leiteira. Com as 2 ordenhas diárias, uma pela manhã e outra à tarde, são gastos 300 litros de água. E há 2 meses, com a implantação da novidade, o líquido precioso, tão raro na Caatinga, vai para um sistema de captação e filtragem. O filtro é muito simples de fazer e barato. Tá? Então, embaixo, na base da caixa, vai seixos grossos, pedras grossas. Acima, vai uma outra camada grossa de brita grossa, brita grosseira. Mais acima um pouco, outra camada de brita fina. Acima, areia lavada. E aí a gente coloca um pouco de esterco com minhoca, porque a minhoca vai ajudar a degradar esse esterco e ajuda no processo total de filtragem. Depois de passar pelo sistema, a água vai por gotejamento para a lavoura, onde irriga a palma, principal alimento do rebanho. As unidades demonstrativas foram custeadas pelo Senar, mas o valor não é muito caro, caso os produtores queiram implantar por conta própria o sistema. O investimento inicial na estrutura básica de caixas d'água, são 2 conjuntos de motobombas, filtragem, tubulação. Você tem investimento inicial de R$5.000, 5 a 6 mil reais, e depois de investimento para ampliação, caso você tenha mais água para aportar no sistema, você tem investimento muito baixo, de em torno de 700 a R$1.000 por hectare ampliado. Assim como o Hélice, 140 pequenos e médios produtores rurais dedicados à pecuária de leite tiveram durante 2 anos a assistência técnica e gerencial do Senar aqui no sertão de Sergipe. E a procura foi tão grande que outros 200 produtores rurais já estão inseridos na nova etapa do atendimento. Outras 10 unidades demonstrativas como essa, de reuso da água da sala de ordenha, também serão implantadas em breve. A gente atende diretamente ao produtor Hélice, mas ele serve aqui como o próprio nome já diz, né? Unidade demonstrativa. Então a gente já é uma influência indireta. Então vários produtores da região já conhecem o sistema, conseguem ver que é rentável, que eles podem aplicar, que não é um sistema tão caro, e agregar a sua produção, qualificando seu produto, diminuindo o custo. Então nosso sistema de irrigação implantado aqui é uma difusão, né? É uma difusão de forma indireta, que vários produtores vão ver, vão replicar. O que se perdia agora leva vida para a lavoura, alimento para os animais e torna melhor a vida do produtor do sertão sergipano. É ótimo, porque pelo menos é uma coisa que não se perde. Porque antes a gente usava, mas não existia também essa adaptação aí. Era à vontade aí. Hoje não, hoje ela sai daqui, vai para Palma, e o futuro, como vocês viram aí, nova, toda cheia de broto aí, e as outras, nessa época seca, morrendo, porque não tem água. É enorme a diferença. O que nós podemos produzir com irrigação em 1 ano, se for um ano bom de chuva, a gente vai produzir em 2 anos. Então a gente tem uma rentabilidade enorme, né? A produção é bem maior. Como se diz, a gente pode dizer que é quase estupenda, né? Porque nós temos muita escassez de chuva. Vamos agora ao resumo da semana com as principais ações do sistema CNA-Senar. Olá, a CNA levou representantes de 8 países até o Pará, onde foram conhecer de perto o trabalho dos produtores rurais e a realidade da agropecuária brasileira. Foi a 4ª edição do programa de intercâmbio Agro-Brasil. Os adidos integrantes das embaixadas tiveram contato direto com a produção de açaí, cacau, óleo de palma, criação de búfalos e produção de queijos. O Senar participou na Espanha de um seminário para compartilhar experiências na formação profissional. No evento foi possível conhecer a realidade de outros países, as parcerias entre instituições de ensino e empresas e os desafios permanentes para o mercado de trabalho. A CNA promoveu um evento para debater o Plano Nacional de Desenvolvimento da Aquicultura. O workshop reuniu representantes de toda a cadeia produtiva para fazer um diagnóstico da atividade e propor soluções para o setor. Em sua última reunião do ano, a Comissão Nacional de Aves e Suínos da CNA fez um balanço das ações e debateu as prioridades para 2019. Uma das questões será o fortalecimento das CADECs.
as comissões de acompanhamento, desenvolvimento e conciliação da integração. Veja onde mais a CNA atuou para você, produtor. Na Bahia, representantes de 10 administrações regionais do Senar conheceram as ações desenvolvidas pela assistência técnica e gerencial no Estado para melhorar a produtividade e geração de renda no campo. No Senado, a CNA debateu em uma audiência pública a produção de etanol de milho na região centro-oeste do país. A CNA também integrou o comitê gestor que definiu os critérios do selo Agro Mais Integridade, entregue nessa semana pelo Ministério da Agricultura a 11 empresas do agro. Em São Paulo, a Confederação participou do Seminário de Cooperação Econômica Brasil-Coreia do Sul. E em Belém, a CNA esteve presente com várias palestras no encontro ruralista do sistema FAEPA-Senar. No Seminário Agronegócio e Política Agrícola, promovido pelo Instituto Legislativo Brasileiro no Senado, a CNA discutiu propostas de interesse do setor que estão no Congresso Nacional. E o GT Econômico da CNA debateu o cenário após as eleições e a tributação no agro. Veja essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. São quase 1.000 associados que recebem diversos serviços, seja na área administrativa, trabalhista ou contábil. O Sindicato Rural de Sacramento, em Minas Gerais, tem trabalhado para atender cada vez melhor os produtores, inclusive com os cursos do Senar. E esse trabalho é reconhecido pelos produtores, que tratam o sindicato como a extensão da propriedade rural. A reportagem é de Ricardo Araújo. 60 anos de fundação. Uma história vivida e documentada. Parte dela neste livro de recortes, lançado pelo seu João, ex-presidente do sindicato. Eu comecei no sindicato, eu tinha 155 sócios e 50 com caixa pago. Como eu conheço o município que tem 3.000 e tantas propriedades, eu vi uma extensão muito grande da gente trabalhar. Porque só em 3.000 propriedades, eu falei, eu vou arrumar 1.000 sócios. Então, eu consegui, na época, eu consegui até 1.300 sócios. Mas eu oferecia as vantagens que atraía a atenção do produtor. Foi com essa proposta de priorizar agricultores e pecuaristas é que o sindicato cresceu, aperfeiçoou, se manteve de pé e hoje é referência para o Brasil inteiro. Focamos nessa prestação de serviço e mostrar ao produtor a necessidade que ele tem de ter um sindicato atuante. O sindicato tem muitos desafios. O principal deles, conviver com o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, sem comprometer os serviços e a qualidade de tudo que é oferecido aos produtores. De um orçamento anual, você perder 45% de receita é muita coisa. Mas como esse trabalho de conquistar, de trazer e prestar serviço para o produtor, nós viemos fazendo um caixa, certo? Nós fizemos um caixa e também viemos conquistando o associado com prestação de serviço. Então hoje a sobrevivência do nosso sindicato vai ser em função da prestação de serviço ao nosso associado, certo? Ele vai chegar aqui, a vida dele escriturar, a vida dele também, plano de saúde, tudo vai ser feito aqui. Dos 3.000 produtores rurais de Sacramento, sejam eles pequenos, médios ou grandes, quase 1.000 são associados. Eles recebem vários serviços, muitos deles comuns aos demais sindicatos pelo país. O sindicato hoje ele tem um quadro administrativo com 11 colaboradores, né? Então nós somos 3 aqui colaboradores no departamento pessoal. Temos a emissão de nota fiscal, né, com uma colaboradora, uma funcionária para o CCIR, funcionários para o ITR, emissão de nota fiscal, atendimento de cliente, emissão de e-mails, suporte para cadastro. A prova de que o sindicato preocupa com a qualidade da informação que será repassada ao produtor pode ser vista nesse encontro, com a participação de mais de 40 colaboradores de sindicatos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, realizado em Uberaba, para tirar dúvidas sobre o E-Social, projeto do governo federal que unifica o envio dos dados sobre trabalhadores e que será obrigatório a partir de janeiro. Todos os produtores rurais terão que se adequar ao programa. Procuramos levar a informação através de um comunicado escrito ao produtor rural. Ainda um pouco assustado
com essa mudança, né, com o impacto que vai causar ao produtor rural, né, aí financeiro, vai ter que utilizar aí de mão de obra com relação à questão de profissionais de saúde, um técnico de segurança do trabalho, para levar as informações sobre a saúde e segurança do trabalhador. Ele tem que fazer o certificado digital. Um dos principais serviços oferecidos pelo sindicato são os cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Este ano, o município de Sacramento deve fechar com 30 cursos oferecidos e 300 trabalhadores rurais capacitados pelo Senar. A maior demanda que a gente tem é na área de mecanização agrícola, né? São os maquinários, é o que o pessoal mais procura, né? Porque hoje empresa nenhuma mais quer contratar um funcionário sem ter um curso, né? E a maioria das empresas exige ser um curso do Senar. Outra atuação importante é o acervo de documentos, que preserva a história de vida de quem mantém tudo isso funcionando. Este é um dos setores mais importantes do sindicato. Nesses arquivos estão informações tanto das propriedades rurais quanto dos produtores. São informações que fazem parte da rotina diária de qualquer produtor, desde a hora de conseguir um financiamento, passando por questões ambientais até a aposentadoria. Nesse caso, para conseguir o benefício previdenciário, é preciso comprovar a atividade rural com informações e documentos que estão aqui dentro. Com isso, o sindicato continua como extensão da Casa do Produtor Rural de Sacramento. São homens e mulheres de perfis diferentes, que vivem e produzem no campo. A todo instante, chega um ou outro, em busca de informação para resolver pendências. Eu mexo com gado de leite e arrendo as terras para plantação de soja. Hoje o senhor veio em busca de quê? Hoje eu vim em busca de um extrato do gado para fazer a vacinação da fetose. O Celso não abre mão de ser sindicalizado de jeito nenhum. Uma tradição que ele aprendeu com o pai, também produtor rural, de 96 anos. Desde o início do sindicato em Sacramento, ele sempre foi sindicalizado. Ele teve um grande amigo que também era diretor do sindicato, Antônio Afonso, nessa época, e ele sempre, com esse amigo dele, sempre fez as coisas dele, sempre orientado pelo sindicato, onde ele buscava as informações. O apoio sempre foi o sindicato. Isso acabou passando para você, né? Vai de pai para filho, né? Então a gente aproveita a experiência dele e a gente continua. O Agroforte Brasil Forte vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia e até o próximo domingo às 9h30 da manhã. Tchau, até lá!